Agora tá com áudio bom para ouvir. Bom, então estamos aqui nessa live de hoje, né, em prol dos 4 anos da Clinal, né? Clinal fazendo 4 anos aí em prol da saúde de muitos. E nesse ajuda ao próximo, a Clinal também propõe e dispõe o atendimento a pessoas que necessitam de um acompanhamento de uma psicanalista, né? Que é você que é formada. Queria que você falasse um pouco sobre a sua área, de como é atuar nessa área da psicologia, da psicanalista, não é isso? Isso. Pois é, boa noite a você, Diego, boa noite a todos. É um prazer enorme estar fazendo parte dessa live em construção e em prol dos 4 anos da Clinal. Sou grata a vocês pelo espaço, pelo momento, e é sempre um prazer poder falar sobre a minha área, é sempre um prazer poder defender aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. E na clínica nós atendemos todos os tipos de patologia que você possa imaginar, desde ansiedade, depressão, enfim, psicose, neurose. A gente trabalha com uma conceituação de psicopatologias bem amplas, bem extensas. Algumas não tanto, né? Só questão comportamental, às vezes a gente não consegue lidar com os nossos sentimentos, com as nossas formas de lidar com o outro também. E às vezes esse tratamento ele é mais de médio prazo. Por outro lado, nós temos às vezes também presenças de depressões mais severas, enfim, que aí a gente precisa de um tratamento mais amplo, né, a longo prazo. Mas enfim, tudo que relaciona a mente, a psicopatologias, a comportamento, a emoção, a gente está trabalhando e atendendo na clínica, né? E é muito bom. É uma satisfação. Bom, então, bom saber que tem a disponibilização de todos nós esse tratamento, né, esse acompanhamento. E Thaís, eu queria saber, que eu acho que é uma das dúvidas, já entrando nesse tema nosso sobre ansiedade, né? Como identificar, como saber que a ansiedade chegou, né? Como identificar a ansiedade boa e a ansiedade que ela nos traz uma consequência? Sim. Ótimo. É bom levar esse questionamento em consideração, porque principalmente em tempos de pandemia, né, por ficar em casa, por não termos mais uma rotina tão presente de atividades, a gente passa a acreditar que tudo que a gente sente é ansiedade. Eu estou nervoso, eu estou ansioso, acho que eu tenho que procurar o terapeuta. E é interessante que a gente faça essa separação. Existe a ansiedade boa e existe a ansiedade ruim, que é a ansiedade excessiva. Todos nós temos ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo, que a gente chama de respostas biofisiológicas, ou seja, o teu corpo se prepara para lutar ou para fugir frente a alguma situação de perigo. Então, a ansiedade, nesse ponto, ela é considerada normal. Ah, um exemplo, doutora. Amanhã eu vou apresentar o meu TCC. Estou ansioso, estou nervoso. Bom, é uma ansiedade boa, né? Vai te preparar para lutar e para você conseguir apresentar o seu trabalho, defender suas ideias. Já quando a gente fala de uma ansiedade excessiva, nós estamos falando de uma crise de ansiedade que provoca no sujeito taquicardia, dor de cabeça, vômito, náusea, dificuldade de se relacionar com as pessoas, dificuldade de mencionar os seus sentimentos, dificuldade de conseguir trabalhar, enfim. Quando começa a prejudicar a vida do sujeito, nós consideramos uma ansiedade excessiva, que pode levar ao acometimento de outras doenças também. Então, no caso, tem essa diferença entre a ansiedade boa e a ansiedade ao extremo, né? E que vale a cada um de nós começar a identificar até que ponto essa ansiedade ela está nos trazendo uma consequência, não é? Não é porque estamos nervosos diante de alguma situação que iremos enfrentar, que significa que isso venha a ser um problema, mas que apenas, como você disse, é uma forma do nosso corpo estar reagindo, né? Tanto para o bem como para o mal. Ele está agindo ali em defesa, né? Não Isso, se isso.
não se transformaria em dizer assim, ah, estou passando por esse momento, mas essa situação aqui, ela não vem a me trazer uma consequência, ela me incomoda, mas ela não me traz uma consequência grande de dependência dessa situação, não é isso? Isso, exatamente. É bom, Sim, pode falar. perdão. Vale ressaltar também, fazer um adendo para uns dos sintomas que a gente sente da ansiedade normal, da ansiedade boa, que é o seguinte: o nosso corpo, ele libera hormônios que a gente chama de adrenalina e noradrenalina. Por isso que o primeiro sintoma que a gente apresenta na ansiedade é o frio na barriga. Porque é verdade, quem libera esses hormônios são os rins. Então, acima dos rins, nós temos uma glândulazinha que parece um gorrinho, parece um chapeuzinho. E a gente chama essa glândula de glândula suprarrenal. E ela faz a liberação desses hormônios que passam pela corrente sanguínea, chegam até o cérebro e emitem essa resposta de: eita, tá acontecendo alguma coisa, eu vou ter que agir. Se eu não agir, pode ser que não dê muito certo. Então, é uma resposta natural do nosso corpo. O nosso corpo se prepara para essas reações. Ah, entendi. Então, tem tudo a ver o ligamento do nosso corpo, né? O mental e o físico, né? Nessa situação. Porque o mental também ele afeta muito no corpo, né? Às Sim. vezes, nem tanto alguns problemas físicos são relacionados ao psicológico, né? Que vem causando por causa do psicológico. Tipo, a falta de ar, as dores no coração, né? Que são recorrentes diante da ansiedade, que muitos relatam que quando tem ansiedade é ao extremo, o corpo já começa a agir dessa maneira, dando esses sinais de dores, de falta de ar, dores no coração. Então está ligado a isso também, né? Isso, exatamente. Eu queria saber também, mas agora sim, uma coisa. Tá, identifiquei que a ansiedade ela tem lá os seus lados bons e os ruins, né? Aquilo que vem a nos incomodar. Mas diante dela, ela é passageira ou a ansiedade ela é uma forma assim de sempre ter? Ah, tive agora uma crise e ela vai ter sempre essa situação ou a ansiedade ela dá e passa? Ela é uma coisa que agora eu vou ficar dependente ou não? Ah, não, consegui passar por uma crise hoje. Próxima semana já não tenho mais, mesmo que eu passe pela mesma situação que me causou até ansiedade. Será que vai ter isso mesmo? Olha, é bem comum esse tipo desse tipo de pergunta, porque a gente acha que a ansiedade, ela é um evento raro, né? Aconteceu uma vez e eu não venho a sentir novamente. Então, a ansiedade normal, realmente, você sente uma vez quando você precisa reagir frente a alguma situação. Já a crise nervosa, que é a ansiedade excessiva, patológica, ela é recorrente, né? São crises muitas vezes diárias, semanais, mensais, e elas causam muita dor ao indivíduo. A gente não dá nem para comparar a dor de quem sente e a dor de quem convive. Né? E na crise de ansiedade, o ponto positivo é porque você sabe que você vai ter a crise, né? Você diz assim, se você tiver com alguém, geralmente o que os nossos pacientes dizem é assim: olha, eu vou ter uma crise, doutora, eu estou quase tendo uma crise. E aí, poucos minutinhos, ela vai apresentando realmente os sintomas, que são, Diego, psicológicos. Nenhum sintoma da ansiedade é físico. Não, se você fizer um exame físico, você vai perceber que os batimentos cardíacos estão ok, sinais vitais estão ok, mas o psicológico da pessoa, né, consegue até mensurar a dor. Se você perguntar qual o nível de falta de ar que você está sentindo de 1 a 10, a pessoa vai dizer 10. E ela está sentindo que é 10. Então, se não tiver essa abordagem bacana, né, você pode aumentar a crise de ansiedade da pessoa. Então, é sim um evento recorrente, que é o que causa mais dor, né, por ser recorrente. Eu já até vi situações também de pessoas que faziam baterias de exames
e não identificar nada de problema de coração, né? Que os pais colocavam o jovem para fazer um exame cardíaco e nada de identificar nenhuma situação. Coração 100% bom, mas sempre tinha aquele probleminha ali, né? Então, o psicológico. Exatamente. Bom, é uma coisa que a gente escuta muito nessa parte da ajuda, né? Que muitos não conseguem encontrar um apoio, pessoas que possam orientar. Eu queria saber, assim, se a causa da ansiedade, ela é mais externa, vem mais do externo, ou ela é mais interna? É mais do problema da pessoa, do eu. Olha só, eu tenho duas informações para fazer em relação a isso. Que pode ser que assuste e pode ser que ajuste. Então, ela é mais interna do que externa. A ansiedade, ela vem, né, como uma antecipação, você antecipa acontecimentos futuros que nem aconteceram e que muitas vezes nem vão acontecer. Mas a ansiedade, ela também vem como um mecanismo de defesa, ou seja, pode ser que você tenha sofrido muitos traumas emocionais na infância, que você não tenha lidado bem com essa experiência psíquica, e aí hoje você apresente essa ansiedade de forma mais severa, de forma mais aguda. Então, existe aí essa. Minha voz está horrível. Existe aí essa diferenciação. Ah, bom saber. Porque muitas vezes eu não sei, mas a forma qual a pessoa que enfrenta a ansiedade, eu não sei se é uma forma dela amenizar ou algo do tipo, mas sempre apontar, como se o motivo fosse sempre externo. Por mais que o externo venha a ser por como é que se diz, que venha a ser por um trauma, que algo que aconteceu, alguém causou a essa pessoa, sempre mais a consequência é da pessoa, né, de quem está enfrentando, como a pessoa lida com essa situação, que normalmente ela se deixa se levar pelo externo, por alguma situação que ele causou na infância, pessoas que não aturam ouvir pessoas falando alto, porque lembra da infância, de um grito, e que isso reflete na sala de aula, quando um professor grita, então atrapalha o estudo daquele adolescente, porque lembra aquela situação, né? Então, é várias coisas que às vezes vêm do externo, mas que também do interno que não tem uma forma assim de lidar com isso, né? Que às vezes é de todos, a situação todos passam, mas a forma como cada um lida, né, que acaba que trazendo essa forma, né, delas enfrentarem. Isso. Eu esqueci até dessa informação que também é importante. Pode ser também que a ansiedade ela venha de um evento traumático. A pessoa pode ter sofrido um acidente, pode ter sofrido alguma coisa que ela não soube lidar com isso, né, administrar esses sentimentos, e aí ela apresenta realmente uma crise nervosa em relação àquele objeto ou em relação àquela imagem que remete a ela, a imagem que causa ansiedade. Mas entre interno e externo é bem mais interno, né? Porque são as suas construções. Eu não gosto de, na clínica, dizer assim, olha, a gente faz uma anamnese, né? A gente faz uma avaliação do paciente e a gente sabe que muita coisa vem da infância e muita gente responsabiliza os pais. Mas não, gente, a gente não pode responsabilizar os pais tanto assim, né? A responsabilidade é do nosso aparelho psíquico, porque a gente vai se questionar da seguinte forma: por que será que esse sujeito traz hoje essa manifestação no presente? Poxa, ele viveu isso na infância, mas por que ele trouxe até aqui? Né? Parece até um fantasminha que acompanhou ele até a vida adulta. E só agora ele consegue exacerbar isso de forma ansiosa, de forma que ele apresenta essa crise nervosa, esse excesso. Por isso que a terapia analítica, que é o que eu faço, é tão importante, porque a gente vai fazer essa descrição desde a infância até a vida adulta para entender como surgiu essa ansiedade, de onde surgiu e que mecanismos a gente pode usar para tratar, né? Porque existem as vias medicamentosas
né? Só que só a medicação também não ajuda. É interessante que você faça a terapia para se conhecer e para também saber lidar frente a essas crises nervosas e saber como agir também, né? Ah, então, como você falou agora, então, ao invés de você tratar a pessoa pelo que ela está vivenciando no momento, a crise de ansiedade do momento, vocês fazem um tratamento de ir mais atrás, mais a fundo daquilo que poderia ser o causador, né? O pivô do que poderia estar refletindo no agora, não é isso? Exatamente, exatamente. Ah, Porque assim, se a gente for fazer uma discussão do que seria hoje, muita gente vem com um discurso muito confuso. Ah, mas eu não sei, eu não vivi nada, não lembro. É sempre assim, sabe? Um discurso embotado, sem muita firmeza. Então você vai na infância e você diz assim, olha, você lembra de algum evento positivo? Você lembra de algum evento negativo? Você lembra como você reagiu em relação a isso? Você teve apoio? Não teve? Conseguiu se reconstruir sozinho? Qual foi sua experiência? Qual foi esse perfil? ah, bom saber, né? Porque às vezes até para quem está nos acompanhando agora, que entrou na live, que se depara com essa situação, até de aconselhar, né, de ajudar a quem está passando por um momento desse, é bom não apenas tentar ajudar para o fato do agora, né, do como a pessoa está enfrentando, está passando essa situação, mas tentar um pouco meio que tentar tirar informações para dizer, olha, por aqui é o problema que está lhe causando, né? Porque, assim, muitas vezes, quando algumas pessoas chegam, alguns jovens, praticamente o público jovem que me procura para conversar um pouco sobre o que está enfrentando, sempre eu estou tentando fazer isso. Não observar o momento agora, né? Tentar sempre ir buscando mais informação, mas como isso aconteceu, mas por quê, qual foi a última vez? Porque se eu for dar informação do agora para o agora, não vai ter tanto efeito quanto se eu fosse, então é isso, né? Porque às vezes a gente fala, 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 mas o problema é outra coisa, eu deveria ter falado outra coisa. Aí no final de tudo, que a pessoa cria coragem e fala, não, mas foi tal situação que aconteceu. Aí eu disse, agora sim eu posso dar um conselho e lhe ajudar de uma forma, mas é muito difícil. Tem uma coisa que vem para essa outra pergunta, né, que cabe muito a isso. Thaís, não tenho ninguém para me ouvir. E agora? Ninguém confia mais em ninguém. Olha, cheguei no meu amigo, fui conversar que eu estava passando por tal situação. Meu amigo não foi capaz de me compreender, falou que eu estava precisando, sei lá, sair um pouco, que isso era coisa da minha cabeça. Olha, disse tantas coisas comigo. Essa é uma das frases que a gente mais escuta das pessoas que vêm tentar pedir ajuda diante do que está passando de uma crise, pedindo socorro de alguma maneira. Como ajudar a essas pessoas que não têm alguém para ouvi-las, que não tem alguém para confortar no momento de crise? Olha só, é interessante que a procura seja feita a um profissional, né? Porque muitas vezes a gente conversa com os nossos amigos, conversa com os nossos familiares, não que eles não sejam uma rede de apoio, eles são. Só que a abordagem pode ser negativa, como foi o caso de a gente já ter recebido na clínica pacientes que disseram assim: olha, doutora, eu não fiz a terapia porque eu estava em crise, fui ao hospital, achei que estava infartando, porque os sintomas eram muito parecidos. E aí, minha família disse que era besteira e que deixasse de mão e que eu me ajeitasse que iria passar, assim, num linguajar bem rasteiro, sabe? E aí causa um sofrimento tão grande na gente que ouve, porque a gente sabe a reminiscência, a dor, a angústia daquele discurso, né? Porque além de você ter que lidar com o transtorno, a ansiedade ela é um transtorno, você ainda tem que lidar com o fato de que as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Então, por isso que é importante a gente ouvir o profissional, porque além de aconselhar, nós vamos direcionar,
nós temos a conceituação teórica. Então, nós vamos fazer a abordagem familiar, vamos fazer a abordagem individual e vamos traçar o perfil de tratamento. Olha só, a sua ansiedade é uma ansiedade generalizada, que é um pouco mais grave. A sua ansiedade se caracteriza como uma fobia, e a fobia também traz Uhum. também Fobia. traz isso. Vamos falar sobre isso. E a fobia também traz essa coisa bem preocupante também. Então é interessante que procure o profissional porque ele vai diferenciar qual desses transtornos de ansiedade nós estamos falando, porque existem vários, né? A CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, classificou os transtornos neuróticos como todos os tipos de ansiedade que você imaginar. Então, não é só ansiedade, às vezes é fobia, às vezes é o TAN, que é o transtorno de ansiedade noturna. Tem o transtorno dismórfico corporal, que é em relação ao corpo, ansiedade em relação ao corpo, enfim. Temos várias que eu posso até elencar para vocês. Então, é interessante que a escuta e a procura seja feita pelo profissional, porque nós não vamos julgar, nós não vamos chegar com nenhum discurso de besteira, muito pelo contrário, nós vamos entender e conseguir direcioná-los da melhor forma possível. Isso aí. Porque, olha, acaba que sendo tanto um tabu que a gente precisa acabar com esse tabu, que é a questão de que se o meu amigo ele não foi capaz de me ouvir, ninguém mais será capaz de me ouvir, ninguém mais será capaz de me compreender, porque você fica estagnado ali naquela pessoa, porque fulano não me ajudou, fulano foi capaz de me ouvir, então mais ninguém, né? E não. O problema é porque muitas vezes a gente procura as pessoas que elas não estão preparadas. Então, eu não posso exigir do outro aquilo que normalmente elas não podem nos oferecer, né? Ah, você tem os seus amigos, principalmente os jovens, tem seus amigos. Você vai procurar apoio em uma pessoa que é festeiro, que não leva a vida a sério, uma pessoa que não se preocupa com nada. Você quer que dessa pessoa venha fluir uma atenção para você nesse momento de crise? Não vai, né? Infelizmente, é preciso, para quem esteja enfrentando essa crise, esse momento, procurar as pessoas certas, né? Tentar ter um olhar de dizer, não, a quem eu posso é, procurar essa ajuda? Porque a ajuda profissional, ela acaba que sendo das últimas opções que a pessoa vai procurar ajudar. Porque até mesmo para quem está enfrentando, ela não quer ajuda, né? Não quer ajuda no sentido assim, não, eu vou conseguir vencer isso sozinho. Ai, não, hoje eu chorei, mas não, amanhã, na próxima situação, eu vou conseguir vencer isso. Ah, não, tive uma falta de ar, mas isso vai passar, não vou contar para ninguém. Mas aí vai guardando, né? Vai guardando até que chega um ponto que a pessoa. E acaba que essa consequência de não ter conseguido com um amigo atrapalha muito que chega até uma pessoa que possa ajudar, como uma pessoa como você, uma profissional da área que tem a solução para ajudar a essas pessoas, que eu acho que é uma barreira que você vê muito no atendimento, dessa de não querer falar, né? A pessoa já fica ali com a insegurança de não falar, não conta realmente, eu acho que só se desprende no segundo dia, né? Na segunda vez que vai no consultório, né? Desse jeito, eu acho, porque é uma consequência ainda desse que foi criada pelas pessoas. Eu mesmo, diante de uma situação ajudando um jovem, não se abrem tão fácil, sabe? Ficou até se questionando, mas por que uma pessoa que eu nem conhecia, né? E falou assim, mas por que você está me ajudando? Por que você está... Chega, eu fiquei, sabe, que no momento a pessoa desconfiando da própria ajuda, porque eu acho que já tem recebido tantos não, ou ninguém tinha se importado, e vendo que no outro dia eu estava perguntando, e aí, tá bem, dormiu bem, como foi a noite? Passou mais? E a pessoa ficou assim, como é? Por que você está fazendo isso? Né? Porque já vem com essa consequência, né, de não ter sido ajudado. E uma coisa, Thais, que eu acho que precisa ser muito bem falado, principalmente para os jovens que passam por essa situação, que não tem um apoio do pai, da mãe, diante dessa situação de ansiedade. Eu acredito que a informação não chega tão quanto chega para o jovem, não chega para os pais. A informação sobre a ansiedade, ela não chega aos pais. Por isso que eu acredito
que muitos sofrem por falta de o pai ou a mãe não compreenderem que o jovem está enfrentando a ansiedade por falta de informação, né? Até pela forma da criação desses pais que tiveram. Então, acaba que sendo, né, uma consequência para que haja um apoio diante dessa situação, né? Você que vive mais nessa área tem esse contato de dizer que realmente isso é confirmado na maioria, que os pais realmente não sabem, quando vem saber sobre o que é ansiedade, ele já ter cometido algum ato, alguma situação muito grave. Infelizmente, nós temos essa questão bem presente, sim. Porque se a gente fizer um estudo ontológico, né, se nós fizermos um estudo ontológico de evolução de ser humano, nós vamos perceber que na época dos nossos pais, as patologias e doenças eram outras, né? A gente não tinha essa exacerbação que nós temos hoje dos problemas mentais. Ah, mas porque na minha época não tinha isso, então é bobagem, vai passar, né? Eu não vou gastar dinheiro com terapia, porque na minha época eu não precisei, eu não sabia nem o que era terapia, eu não sabia nem o que era um psicanalista. A gente ouve esses discursos, mas aí a gente também faz essa abordagem. Olha só, pai, na sua época, qual era a doença mais comum? Ah, era sarampo. Pois é, o sarampo tem vacina, né? Graças aos estudos dos cientistas, hoje nós temos as vacinas para o sarampo. Mas as doenças do século XXI são outras, porque nós evoluímos, as necessidades do século XXI são outras. Nós vivemos um tempo muito líquido, é muita informação, é muito status, né? É muita necessidade de mostrar, é muita frustração, é baixa tolerância à frustração. Então, assim, todo esse emaranhado de situações causam e são também fatores que podem gerar em uma mente enfraquecida e em um emocional muito fragilizado e inseguro, pode gerar uma crise de ansiedade. E esse é o grande problema dos pais, entenderem que a ansiedade, ela é um transtorno, né? Do século XXI. Não era do século deles, não. É desse século. É do século que o filho deles estão vivendo, os filhos estão vivendo. Precisa ter essa visão, precisa ter essa noção, precisa ter esse cuidado. Porque se nós não cuidarmos da nossa saúde mental, nosso corpo ele falece também, né? Então, corpo e mente sã. Tem que ser o conjunto, tem que ser em sincronia. Isso aí. Olha, uma coisa que eu observo muito, que aconteceu, que eu vi, uma situação que foi assim. A pessoa estava praticamente 100% feliz. 100%. Estava conversando, mandando um áudio muito animada, super bem, sabe, dialogando. De repente, a pessoa começa a ter um momento de crise. Olha, eu fiquei na situação sem compreender no momento, porque foi algo assim, que eu fiquei na dúvida. Como assim? Num momento a pessoa estava ao extremo de feliz e do nada não, né? Com certeza já vinha acumulando, mas alguma situação, alguma palavra, alguma coisa foi o motivo de que a pessoa começasse a chorar, a ficar aquela crise, e eu fiquei e agora, né? Como ajudar a uma pessoa nesse momento, né? Isso. Essas pessoas, assim, quando elas entram nesse momento, é natural ter nesse momento, a pessoa está 100% feliz, do nada vem aquele sentimento, ou a ansiedade é uma coisa assim, não, já vem desde manhã, vem acumulando, ou isso é normal, a pessoa passa o dia bem que só, quando chega à noite, do nada chega esse sentimento. Depende do momento, né? Não tem um horário específico, diferente da depressão. A depressão ela tem um pico, ela tem um horário diferente de estar atuando de forma mais acentuada no organismo. Já a ansiedade não, ela realmente pode acontecer no seu local de trabalho, pode acontecer na igreja, pode acontecer na escola, e a pessoa sente que vai ter porque o corpo comunica, né? É de repente para a gente que não está esperando, porque a gente está conversando, a gente está normal, né? E de repente a pessoa vem
e começa, eu tô sem ar, e começa a chorar, enfim, e entra em desespero, e a gente, muitas vezes, por sermos leigos, né, deixamos a pessoa mais nervosa ainda, porque nesse momento, como é psicológico, você tem que manter uma postura neutra, né, e esperar a pessoa se acalmar, transmitir tranquilidade, transmitir atenção. O mais importante é que você esteja ali. Ela não quer ouvir nada, até porque ela nem vai prestar atenção. Fica a dica. Ela nem vai prestar atenção. Então, é importante que você se faça presente, apoie, e quando passar o momento, você pode conversar. Né? Olha, fulano, você soube, aliás, você percebeu que você teve uma crise? Não, não percebi. Eu percebi. Pois é bom que você procure um profissional para que você não tenha as crises assim de forma tão severa, para que você não venha a sofrer de forma tão severa e, principalmente, você não precisa desenvolver essas crises em ambientes públicos. Que parece que o nosso aparelho psíquico é danado para fazer isso. Estou em público, vamos aqui montar um showzinho, um teatro, vamos mostrar que eu estou aqui, porque tem essa liberação de gatilho também, certo? A nossa mente trabalha com esses disparates de gatilho. Chegou a hora, tenho que mostrar que estou aqui, vamos lá. E muitas Tá vezes, ligado à fobia social? o caso da síndrome do pânico. Nós Ah, temos aí sim. uma exacerbação bem rápida, que aí eu chego já lá. E assim, para a ansiedade, é interessante que mantenha-se essa postura neutra, né? Que não se fale nada no momento, que espere a pessoa retomar ao seu estado normal e aí conversar com ela. Procure um profissional, você vai conseguir melhorar esse aspecto. Se for preciso fazer uso de medicação, faz uso da medicação. Não tem problema nenhum, gente. A medicação está aqui para ajudar. Felizmente tem tratamento, né? Já imagino se não tivesse. Então, a crise de ansiedade, ela conversa com o nosso corpo antes. Já a síndrome do pânico, não. Ela é um estalo de dedos. Você está aqui, de repente, a pessoa já... Enfim, e a síndrome do pânico, ela é a crise mais nervosa da ansiedade, Diego, porque ela traz uma imagem e ela traz a impressão de que você vai morrer. A primeira coisa que a pessoa pensa é, eu vou Muito morrer ou eu rápido. vou surtar. De Isso. tão forte que é. E tem uma duração também muito longínqua, de 15 minutos a 1 hora. Xi, uma Exatamente. hora. 1 hora. E o pico é de 5 a 10 minutos, que é onde você vai ter mais a ideia, né, a ideia da morte, que você vai morrer e que ninguém vai conseguir te ajudar e que você não consegue visualizar nada, você só consegue visualizar você se definhando, morrendo, precisando de ajuda, não tendo ninguém para ajudar. E esse sentimento de angústia é muito forte, com a duração de 5 a 10 minutos. Passou os 10 minutos, você vai se sentir ofegante ainda até completar 1 hora. Então, é sofrimento psíquico. Você estressa muito o seu cérebro. Estressa o cérebro, estressa o corpo, estressa a alma. É muito sofrimento. Meu Deus, é algo muito misericórdia, né? Porque o pior de tudo é enfrentar realmente sozinho, né? Que eu acho que é o que torna pior a situação. É ter que vencer sozinho e ainda ter que passar uma imagem de que nada aconteceu. De que é Quantos não tem forte, que. né? É, eu acho que também está muito ligado a algumas pessoas não quererem demonstrar o lado fraco, né? Principalmente para a sociedade que sempre pede para que sejamos fortes, que a gente não pode chorar, que a gente não pode fracassar, que a gente não pode ser menos que o outro. Ah, meu Deus do céu, que a nossa vida tem que estar 100% bela, tem que estar com aquele filtro belo do Instagram, tem que acordar sempre bem, tem que acordar, a gente não pode acordar estressado, o mundo está colocando tanto esse padrão que a gente está começando a ficar dessa maneira, de lidar assim, que a gente não pode mais ter nenhum sentimento que, Maria, o status agora é a gente ser 100% alegre, sempre ali, ó, a Alto nível astral, né? Até daquela. parece que a vida... E que causa isso da frustração de muitos buscarem isso e não se permitirem também enfrentar o momento que está vivendo, que é uma das consequências, eu acho, que levam a muitos a sofrerem, é não enfrentar o momento.
a querer ser forte, a querer lidar sozinho, a não querer buscar realmente essa ajuda, de querer, principalmente do jovem, que querer ser sempre independente, né? De buscar ali a sua independência. Não, eu luto sozinho, eu consigo, pode deixar que eu vou. E no final, não. Né? Que a maturidade, ela nos traz esse conhecimento que para a gente viver, a gente precisa um do outro, né? A gente não vive sozinho, a gente vive numa sociedade que, de uma maneira, a gente precisa um de cada um, né? Um do outro. Que é preciso Exato. passar para quem está enfrentando a ansiedade, que por mais que você não está tendo a ajuda dos seus amigos ou dos seus familiares, sejam lá quais forem as pessoas que estão ao seu lado, que não são capazes de lhe enxergar como você está vivendo, busque a ajuda de um profissional, não é isso? Não tenha medo, eu acho que é uma das coisas, é uma dúvida que eu queria tirar com você, Thaís. É sobre uma questão assim, a pessoa, o jovem de menor, né? Jovem de menor, está passando por essa situação e quer uma ajuda. Não tem o apoio dos pais, os pais não têm compreensão, vem de uma família totalmente estruturada, não tem aquele apoio, nem tem amigos, nem nada. Um de menor como uma pessoa dessa, como que ele pode chegar até a um profissional como você, né? Ou vocês têm que ter primeiro acesso aos pais para depois ter uma ajuda para orientar essa pessoa de menor. Olha só, no caso da pessoa buscar, eu até acho melhor, eu até prefiro que a pessoa venha por livre e espontânea vontade. Eu acho que quando você vem, de certa forma, imposto, o tratamento não tende a ser positivo. Né? A gente tem uma presença aí de um espírito que não quer estar ali, né? Está só para cumprir uma tabela, um momento. No caso de menor, fica um pouco complicado se os provedores financeiros, né, forem realmente os pais e o sujeito não tiver a condição de pagar o tratamento, porque até então nós não temos esse tratamento gratuito. Existem os serviços, né? Claro, em todas as cidades nós temos o CRAS, nós temos o CREAS, mas são serviços que fazem escutas de 3 vezes apenas, não dá para seguir um tratamento. A demanda seria muito grande, né? E os profissionais se saturariam, então também não daria certo. Mas a gente atende sim. Nós atendemos a partir dos 14 anos, né, que é bem mais frequente, se bem que hoje a gente já tem uma evolução aí de crianças com 12 anos, 13 anos, já apresentando padrão de comportamento ansioso. E é interessante fazer uma análise, fazer o estudo, mas esse padrão ansioso é o quê? É baixa tolerância à frustração? Porque se for baixa tolerância à frustração, não é ansiedade, não. É baixa tolerância à frustração, precisa ser tratado de outra forma, né? Mas, enfim, a gente faz sim esse acompanhamento. E a questão dos pais, como eu falei, eu não prefiro que venham, porque eu prefiro ouvir o sujeito. Né? Agora, quando é Uhum. criança, que é um tratamento neuroeducacional voltado para a dificuldade de aprendizagem, aí é outra coisa, né? A criança Isso. não vai se comunicar tão bem quanto a gente gostaria que ela se comunicasse, mas 14, 15 anos já consegue falar por si. É interessante que venha sozinho, porque aí conversa mais à vontade, tem uma liberdade maior e o tratamento tende a ser mais eficaz. Sim, sim. Ainda bem. Olha aí, então o que não falta são formas de como ser ajudado, né? Então, mais uma forma aí de que você pode ter esse apoio, pode buscar, porque vai ter informação e vai ter ajuda para enfrentar esse momento, não é isso? Isso. Você tem mais ou menos uma faixa etária assim, de quais são os mais altos? Se é de jovem, adulto? Fiquei sabendo recente que idosos também estão entrando para essa lista de ansiedade. Criatura, idosos! Vou te Olha, dizer, vou te dizer, é bem frequente. E depois que eu disser isso, talvez vocês até identifiquem isso nos avós de vocês, de tão tristinho que é. Então, existe sim o transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG. A gente chama de TAG na clínica. Porque esse transtorno de ansiedade generalizada, ele é realmente mais presente em indivíduos adultos de meia idade e idosos.
é quando eles apresentam essa angústia em relação a tudo, em relação ao futuro, perspectiva de futuro, em relação aos meus filhos, às pessoas, projetos, sonhos que não foram realizados, foram sonhos que gostariam que fossem realizados. Então, já imaginou a pessoa viver ansiosa em relação a tudo, né? Chegar à noite, ser um horário para descansar, mas para a pessoa é um dos horários mais difíceis, né? Porque a pessoa não consegue relaxar, está o tempo todo preocupada. Então, minha avó, veja bem, né? Que santo de casa não obra milagre. Minha avó tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Pois é. E aí ela disse, mas filha, ela me chama, tem uns apelidozinhos que ela me chama, né? Mas eu não vou citar. Ela diz assim, filha, eu sei que você me entende, porque quando dá 3 horas da manhã, vovó não consegue mais dormir. Vovó fica pensando em tudo, e eu não sei dizer a você a dimensão dos meus pensamentos, mas são vários. Aí eu digo, vovó, eu entendo você, mas tente dormir, tente relaxar. Né? Esqueça um pouquinho, se desligue um pouquinho, seus filhos já estão grandes, já estão crescidos. Eu sei que a dinâmica desse mundo moderno, pós-moderno é outra, né? Até porque os nossos avós e essas pessoas mais adultas estão vivendo aí duas experiências. A época delas, da infância, a nossa época, que é muito confusa, né? Então, para eles, lidar com essas duas discrepâncias é muito estranho, né? Muito confuso. E aí, por eles também não saberem, não procuram esse tratamento mais especializado e que seja mais direcionado a eles. Mas, enfim, é bem complicado, porque é aquela ansiedade que é generalizada, o nome já diz, né? Em relação a tudo, a todos, a coisas, a objetos, e ela já vem sendo construída de muito tempo. Isso aí. Cada estatística que a gente fica. Olha só, você que está acompanhando essa live, compartilha, envia nesse aviãozinho aí para aquela pessoa que você sabe que passa por esses momentos. Informação é muito bom, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Então, compartilha, envia para aquela pessoa que precisa saber um pouco sobre essa informação, porque normalmente muitos procuram tanta informação, né, e que acabam bombeado de tantas coisas que ficam sem saber ao certo, né? E quando é assim falado, é até melhor do que aquele que lê aquela plataforma, né, digital a ler, é melhor ouvir assim, que fica mais de fácil compreensão, né? Então, peço a vocês, compartilhem. Sim, pessoal, eu já estou vendo vários comentários aqui dizendo para deixar salva a live vai ficar assim salva, não se preocupem, eu vou salvar a live, vai estar tanto aqui no meu IGTV, como também vou deixar salvo no meu canal Essência de Fé, então não se preocupe, né, que essa informação aqui vai chegar sim a muitas pessoas que precisam de ajuda. Bom, Thaís, já falamos bastante sobre o início da ansiedade, e como ela se desenvolve, de algumas coisas, e eu queria saber uma coisa aqui. Sim. Qual o momento certo para procurar um acompanhamento? Porque é algo que a gente já meio que já falou aqui, mas tipo assim, qual a hora? Qual o momento certo? Será que, eu estou tendo ansiedade normal, a boa, mas será que isso não está me causando algo? Será que não é hora mesmo de eu buscar uma ajuda, eu parar de ser teimoso e buscar uma ajuda? Qual é essa hora, Thais? Eu costumo dizer que é a hora que você percebe que você não consegue mais ser dono de sua própria casa. É muito interessante essa observação. É um exemplo prático. Eu não consigo controlar os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu acabo jogando isso, né, transferindo, sublimando, enfim, vários mecanismos aí para outras pessoas. Sei que está me prejudicando no meu trabalho também, porque, por exemplo, meu chefe pede para eu entregar uma documentação às 9 horas, então eu já estou sofrendo por antecipação desde as 7 da manhã e só vou conseguir entregar o documento às 11 da manhã. Então, quando você percebe que está existindo, né, essas distâncias, é interessante que se procure essa ajuda, é interessante que você reconheça esse momento e seja sincero com você mesmo.
Uma coisa que o Diego falou que eu achei muito interessante é a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e dizer o seguinte: é, existe uma doença, por exemplo, existe uma patologia, existe. Mas não quer dizer que eu vá ficar sorrindo, mas também não quer dizer que eu vá ficar chorando. É interessante que eu reconheça que isso exista. Freud, que é o pai da psicanálise, dessa profissão maravilhosa, dessa ocupação maravilhosa que eu amo, ele diz que, em última análise, nós precisamos amar para não adoecer. Se você tem depressão e ansiedade, e se você recalca isso, reprime, não, mas eu recuso, eu não quero ter ansiedade. Quanto mais você recalcar e reprimir, mais essa ansiedade tem a propensão de desenvolver outras doenças, como úlceras, gastrites, enfim. Então é interessante que você se reconheça e se ame. Olha, eu tenho ansiedade, eu faço uso de medicação, mas eu tenho uma qualidade de vida ótima, né? Isso não tira a minha perspectiva de vida, isso não prejudica a minha possibilidade de conseguir empregos, enfim. É interessante que a gente se ame, que a gente se adore, que a gente tenha esse cuidado com nós mesmos, né? Às vezes a gente recebe alguns pacientes que dizem assim: doutora, eu quero muito que você tire a minha medicação. Eu não tiro, não. De jeito nenhum. Se a medicação está te fazendo bem, e principalmente para a questão de ansiedade, não sou eu que vou tirar. Quem tem que fazer o desmame da sua medicação é o seu psiquiatra, que vai observar se você já tem condições de fazer as suas observações sozinho, se você já consegue lidar bem com esses problemas sozinhos. Então, até então, eu sou a favor da medicação, porque a medicação vai lhe ajudar, né? Thaís, como é que a medicação vai atuar no meu cérebro? Vamos pensar da seguinte forma. Quem tem ansiedade vai viver em estado de alerta, né? Ai, meu Deus, vai acontecer uma coisa que eu nem sei o que vai acontecer e eu já estou ansioso. Porque a ansiedade, ela é uma fumaça. Eu não consigo dizer e não consigo direcionar ela para lugar nenhum. Já o medo, ele tem uma representação objetal. O medo é assim: eu estou passeando na rua e eu vi um pitbull. O pitbull é real, ele é um medo. Já a ansiedade, você não vê nada. Não existe um objeto. Ela é puramente psicossomática. Só acontece aqui. E claro que vai exacerbar no corpo. Então, quando você faz uso da medicação, esses benzodiazepínicos, ansiolíticos ou beta-bloqueadores, eles vão bloquear esses hormônios de estresse, como cortisol e etc., e vão tentar neutralizar ou produzir mais os hormônios de bem-estar, de alegria, de sensação de amor, né? Enfim. Então, você vai se sentir melhor, a sua qualidade de vida ela vai melhorar. E aí a pessoa não quer porque tem vergonha de fazer uso da medicação. Ah, porque eu tomo fluoxetina, doutora, eu tomo sertralina. Pois é, mas a medicação está te fazendo bem. A medicação ela vem justamente para inibir essas imagens ruins e tentar liberar o máximo de informações boas possíveis. Então, por que você vai parar? Espere o desmame acontecer naturalmente, né? Espere o seu médico lhe orientar de uma forma mais diagnóstica e mais profissional. E lembrando, é bom ressaltar a questão do uso do medicamento, que eu não sei ao certo se é mais usado quando é no momento extremo, né? Já é segunda tentativa de quando os aconselhamentos, o acompanhamento que vem tendo não estão tendo tanto resultado, aí sim é aplicado o uso do medicamento, não é isso? Não é porque, eu estou tendo uma crise agora, na primeira consulta que eu tenho com você, com qualquer profissional, eu já vou sair com um remedinho na sacolinha e já vou começar a atuar, não é isso? Não, Porque muitos eu acho que procuram um profissional já esperando que seja medicado ali naquela primeira consulta e já sai com um remedinho em mão e começa a tomar. E não é dessa maneira, não é isso? Porque não. tem todo um processo. É uma coisa que eu vejo muito, é isso, a espera de ter um remédio. Qual o remédio? Era até uma das perguntas aqui. Qual o remédio devo tomar para solucionar a ansiedade? Que é uma coisa que a pessoa acha que já deve ser assim de imediato, né? O medicamento e pronto. E não é dessa maneira, né?
A forma qual você está dizendo aí é de segunda instância, né? Quando já vem um caso mais grave, que realmente não está vindo fazendo efeito, outras formas de aplicações de tratamento, né? Então, é aplicado o remédio para que haja isso. Mas é preciso ressaltar que para solucionar a ansiedade, não precisa diretamente do remédio, não é isso? Isso. Só no caso de ansiedade excessiva, certo? De uma ansiedade Excessiva. que seja aquela ansiedade que realmente traga essa questão do taquicardia, da sudorese, do vômito, da dor de barriga, do desmaio, do tique, né? Tem pessoas que ficam com um tiquezinho no olho, o olho pisca, 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 ou então a mãozinha, né? Muitos movimentos, enfim. Quando existe esse descontrole corporal, aí o seu psiquiatra vai fazer a avaliação, fazer o diagnóstico clínico, vai levar em consideração o seu peso, a sua alimentação, enfim, ele não vai passar. As pessoas acham que às vezes no psiquiatra a gente chega, né, o psiquiatra olha para você ou nem olha e já passa a medicação, mas não é Desse assim não, jeito. gente. Eles levam tudo em consideração, certo? Então, É não isso é tão aí. assustador assim como a gente acredita que seja, não. Não é, o pior é que muitos buscam já dessa maneira, já na expectativa de solucionar algo, né? E esquece que o remédio está mais em si do que no comprimido, né? Então, o remédio existe dentro de você que está enfrentando a forma qual você vai combater essa situação que está enfrentando, né? Porque eu acredito que depende mais da pessoa enfrentar do que daquilo que ela vai tomar. Porque de nada vai adiantar, eu acho, tomar um medicamento, ter toda a medicação, se não tiver um autocontrole, né? Se não tiver esse autocontrole, o indivíduo não vai conseguir superar, porque simplesmente vai aumentar a dosagem do remédio. Então, é muito mais eficaz ter o seu autocontrole do que você ficar dependente de uma medicação, que é o que acontece. Às vezes a pessoa começa a ficar dependente, como qualquer outra situação, né? Pessoas que têm crise de dor de cabeça, de pressão alta, acaba que ficando tanto dependente do medicamento que acaba esquecendo que ela pode controlar essa situação. Mas até mesmo antes de sentir nada, já está tomando remédio, né? Então, é muito bom lembrar disso, de que a solução está muito mais no seu autocontrole do que no medicamento, né? O medicamento sim serve, é muito importante porque combate, mas ele não é a causa principal para a solução da ansiedade. Não é isso? Isso. É Bom, interessante também, só fazer um adendo. É interessante também que vocês não façam uso da medicação sem fazer as análises e as sessões de terapia analítica. Vocês podem fazer a terapia com o psicólogo também e podem fazer com o psicanalista. Nós somos áreas diferentes. Mas é interessante que vocês façam para tentar entender de onde surgiu, como eu expliquei no início da live, para quem não tinha acompanhado. De onde surgiu, como surgiu, por que surgiu e por que que eu tô com essa ansiedade tão exacerbada, né, no auge dos meus 30 anos, por exemplo. Por que que existe essa necessidade? Por que que existe essa angústia? Por que que existe essa frustração? Por que que existe essa antecipação? Então, é interessante que a gente faça a terapia para que a gente possa entender melhor como surgiu e que mecanismo a gente pode utilizar. Só senão eu esqueço de dizer a vocês, né? Eu acho que está quase acabando já. acaba aqui já, mas Tá ótimo. E eu nem consigo ver os comentários do pessoal. Eu acho que meu vídeo travou. Eu não consigo não ver está o chegando. comentário. E não consigo ver quem tá online, ao vivo, né? Enfim, quem tá participando. Ah, meu Deus. Mas enfim, eu vou tentando fazer essa mediação. Pessoal, dentro dos transtornos de ansiedade, como eu havia explicado ao Diego, existem vários tipos de ansiedade. Inclusive, vocês podem ir perguntando aí também. A gente tem um tempinho, né, Diego, ainda? Acho que Tem, temos tem. tempo, né? Pronto. Nós temos dentro desses transtornos de ansiedade a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada que eu falei para vocês. Nós temos a fobia, que é bem presente também na clínica, fobia social.
agorafobia, claustrofobia, são tantas Meu fobias. Deus do céu. E eu vou Vá. E eu vou dizer para vocês, é uma classificação enorme. Por isso que está dentro da classificação do Código Internacional de Doenças, que é o CID-10. A fobia, ela é um medo irracional relacionado a um objeto ou algo. Então, tudo que fizer referência ao objeto, e desde que a pessoa tenha uma experiência negativa com aquele objeto, ela vai apresentar essa fobia. Não é aquela crise nervosa qualquer, sabe, Diego? É aquela crise nervosa que você morreria, mas não seria capaz de ver aquela coisa, de tão forte que é para você. Então, assim, nós temos a agorafobia, que é uma fobia social. As pessoas têm muito medo de multidão, muito medo de público, de falar em público. E as consequências e causas são, acham que vão ser injustiçadas ou humilhadas, ou que não vão conseguir lidar bem com o social. A gente tem a claustrofobia, que é o medo de lugares fechados, mais precisamente de elevadores. Mas não é um medo qualquer, é um medo irracional, é aquele medo assim. Eu vou ter que subir lá em cima da empresa, porque meu chefe está me chamando lá. E eu vou ter que pegar o elevador. E você já começa a sofrer por antecipação. Passa mal, vomita, tem diarreia, enfim, são várias reações. E existem as fobias que são raras, né? Além de existir as que são comuns, existem as que são raras. Por exemplo, a emetofobia. Acho que ninguém nunca ouviu falar, né? Parece até um palavrão. A emetofobia nada mais é do que o medo de vômito. Olha só, pessoas que têm medo irracional de vômito. E ela é uma fobia rara. 2,5% da população ou menos tem essa fobia. E dentre outras, a gente recebe fobia também. Eu tenho, doutora, não ria. Olha só, doutora, não ria. Eu acho que Mas, a live vai encerrar ai meu Deus, que em pena. poucos minutos. Eu acho que eu vou ter que salvar e a gente começa uma outra. Pode Pronto, ser? Oh, meu Deus! na melhor hora, Deu uma hora já. não é? Dando continuidade para a gente também não tomar muito seu tempo. Não? Então, nós temos esses tipos de fobia, a emetofobia, que é o medo irracional do vômito. E a gente recebe também na clínica algumas fobias que são raras, como por exemplo, o medo irracional de fogos de artifício. Algo simples, né? Que as pessoas até remetem à imagem dos animais também. Porque para os animais também causa, de certa forma, um disparate muito grande, mas existem as pessoas que também têm fobia relacionada a fogos de artifício, a sangue, né? Então são várias fobias que precisam de tratamento, gente. Não recusem o tratamento da fobia. Por quê? Porque não existe uma cura, existe um tratamento. Era isso que eu queria dizer a vocês também. Uma pessoa me perguntou uma vez, doutora, quanto é uma consulta com você? Deve ser uns R$ 1.000, né? Eu disse, não, pelo amor de Deus, que ideia. Imagina. Mais barato do que coisas que a gente compra no dia a dia, né? Mas assim, que fique claro, pessoal, que isso, Valdomiro, de altura também, né? Enfim, existem várias fobias. Fobia de água. E aí, como eu estava dizendo, agora eu esqueci o que eu estava dizendo. Deixa eu ver se eu recapitulo aqui. Assim, da questão do pagamento, né? Porque é caro, não sei o que e tal. E eu vou fazer, mas eu quero me curar. Eu vi isso. Aí fiquei bem triste. Mas a gente, né, nem absorve, não. Porque eu queria a cura, doutora. Aí eu falo o seguinte, olha, veja bem. Não é que exista a cura. Nós temos várias patologias, como, por exemplo, doença do coração, nós temos a hipertensão arterial, nós temos os transtornos mentais e, felizmente, nós temos o tratamento. Nós temos que agradecer o tratamento, porque quando a gente tem um tratamento, a nossa condição de vida melhora. E a gente está falando de patologia, de doença, né? É uma coisa que foi construída, que pode ter sido de um trauma, que pode também ser do próprio funcionamento do cérebro, pode ser morfológico, enfim.
Então a gente tem que se adaptar a isso e colocar na nossa cabeça o seguinte, é aquela deixa que eu falei para vocês. Eu tenho que me amar, entendeu? Eu tenho que olhar para mim e me reconhecer. Nossa, existe uma ansiedade, existe uma patologia, mas existe um tratamento. E eu posso ter uma condição de vida melhor realizando o meu tratamento direitinho. Isso aí, tem que deixar bem fixo isso de que há tratamento, e que você pode sair dessa, de qual você está vivenciando esse momento, que é difícil, mas que com ajuda você será capaz de vencer, né? Muitos conseguem, tenho certeza que muitos que tiveram acompanhamento com você, né, tiveram essa melhora de vida, tiveram um desempenho bem melhor para a vida, porque às vezes é preciso apenas acender aquela luzinha ali que estava aquela luz apagada, que só precisava realmente, olha, minha vida é importante, eu sou importante, eu sou amado. E acontece que vai passando isso, né? Vai desaparecendo da vida das pessoas essa importância a qual elas têm por causa da crise. Pronto, você falou de fobia. Eu nem passava na minha cabeça o que era fobia, né? Aí veio uma pessoa falou, você sabe o que é fobia? Aí eu digo, ai meu Deus do céu, lá vai eu pro Google, fobia. Aí você sabe o que é fobia social? Eu digo, pronto, lá vai, fobia social. Aí eu digo, Complicou. não, meu Deus. Aí eu digo, não, calma, meu filho, não é um negócio assim, não. Deixa eu ler aqui para eu entender um pouco sobre o que é isso. Aí Adorei. você falando e eu lembrando dessas situações, né? Porque assim, é um extremo ao outro. E o que eu entendi que o início de tudo é a ansiedade, né? A ansiedade é o pivô de tudo isso daí, para a fobia, para a depressão, para a TAG, né? Para todos os outros, a ansiedade é a base de tudo, né? E que combatendo a ansiedade, nós podemos evitar todos esses outros caos que podem acontecer na vida das pessoas, não é isso? Isso. Só enaltecendo ali, Letícia. Linda. Eu que sou grata. Mas, enfim, esse reconhecimento é muito importante. Como você bem falou, quanto mais a gente reconhece, mais facilita para o tratamento, mais facilita para a nossa vivência em sociedade, porque nós, como você mencionou, nós somos seres vinculares. Então, já imaginou? Eu não consigo me dar bem em um relacionamento. Por que será? Será que você está colocando a fobia acima desse relacionamento, a ansiedade, as suas frustrações, as suas dificuldades de se ouvir? Nós temos muita dificuldade de escutar, mas não é escutar os outros, não. Primeiro a gente tem que aprender a se ouvir, para depois aprender a ouvir o outro. Se a gente não consegue se ouvir, como é que a gente vai ouvir o outro? Né? Fica difícil. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, que são 10 dicas maravilhosas. Eu trouxe escrito Olha mesmo. aí, anotem essas dicas. Anotem as dicas. Deixa eu só encontrar aqui que eu trouxe bastante material. Mas se a gente fosse falar sobre ansiedade, a gente ficaria aqui tempos e tempos e tempos e tempos. Não, é algo que a gente precisa realmente fazer até mais lives com esses temas, abordando até subtemas importantes, né, para umas áreas da ansiedade onde a gente possa focar mais, né, porque Isso, né, a gente está falando aqui de uma forma bem mais ampla, mais aberta, mas a gente pode adentrar em alguns assuntos mais diretos, né, sim, podemos sim, com certeza. Fica a dica, viu, pra em gente aí breve. tentar fazer outros momentos. Olha só, pessoal, as recomendações que a gente faz na clínica para diminuir a ansiedade vale para a ansiedade leve, nível 1, e vale para a ansiedade excessiva também, certo? A ansiedade leve eu não me preocupo muito, porque eu sei que a pessoa está vivendo a ansiedade por alguma causa, né? Mas a ansiedade excessiva eu já tenho uma preocupação maior. Então, eu vou lendo aqui para vocês as anotações que eu fiz e vocês vão tentando interiorizar. Ao perceber que está sofrendo de ansiedade, é importante que a pessoa procure logo um profissional. Quanto mais tempo demorar para procurar, mais o problema pode se agravar. Verdade, não é mito, viu? É verdade. Às vezes a pessoa chega querendo uma solução para ontem, mas, enfim.
Perdoar-se por qualquer erro que tenha cometido no passado auxilia a não ficar remoendo situações que já não possam ser modificadas. O passado já passou, ele não precisa ser uma manifestação do presente nem do futuro. Reduzir o perfeccionismo e não ser tão rigoroso em relação aos próprios defeitos e incapacidades. Pessoas perfeccionistas e controladoras tendem a sofrer mais de ansiedade porque, além de querer controlar a si, querem controlar os outros. Controlar os outros. Valorizar as conquistas, os pontos fortes e aquilo que faz melhor. Por exemplo, eu estou fazendo essa live com vocês. Vixe, eu acho que eu poderia melhorar em tal aspecto. Eu tenho que enaltecer isso, mas também tenho que enaltecer que eu fiz um bom trabalho, que eu pesquisei, que eu me aprofundei, que eu usei a literatura nacional, a literatura internacional. Esse limiar, né? A gente tem que enaltecer o que é grande e sem colocar peso demais nas coisas, porque senão gera uma dramatização e, além de tudo, gera a ansiedade. Não fugir do que causa aflição. É melhor encarar o problema de frente e resolvê-lo de uma vez. Diego deixou bem claro. Ótimo. Gostei dessa frase. Não adiar a tomada de decisões. A procrastinação é um fator objetival e fundante para a ansiedade. Ah, eu faço amanhã. Ah, eu faço mais tarde. Faça logo, porque você já se livra disso. Deixar cada problema para seu tempo, não sofrer por antecipação, também é importante. Procurar técnicas de relaxamento, meditação e atividades que promovam satisfação pessoal. Ler um livro, assistir Netflix, que os jovens gostam muito, né? Até parece que eu sou muito velha, não sou não, gente. Enfim, assistir uma série, fazer algo que goste. Praticar uma atividade física e melhorar a alimentação também é importante. Eu pergunto bastante isso na clínica. Como é que está a alimentação? Como é que está o exercício físico? Corpo sã, mente sã, então tem que manter o equilíbrio. E, por fim, ampliar a qualidade dos relacionamentos nos círculos de família, amigos e trabalhos. Se você consegue manter esse controle, esse autogerenciamento, se você consegue controlar suas emoções, se você se ama, se valoriza, se escuta, se você sabe que você precisa da ajuda e procura ajuda, vai ser mais fácil de nós vencermos essas barreiras. Então, são essas as dicas. Show! Show! Perfeito. No final, eu vou depois pegar esse daí e vou postar para outras pessoas terem acesso a essas 10 dicas, porque é muito importante e fala muito diretamente de como a gente realmente deve agir diante dessa situação, não é isso? Isso. Olha, eu tenho inúmeras perguntas aqui, mas pelo visto não vai ser possível falar todas. Mas ao máximo a gente falou, né? Principalmente nessa questão. Você estava falando uma coisa que eu queria voltar um pouco, de que a gente estava falando da questão do medicamento, né? E eu queria deixar algo muito claro aqui para o pessoal, de que assim, não é porque o remédio está dando certo para o amigo que ele vai servir para você. O mesmo é porque, se com fulano funcionou comigo, vai dar o mesmo jeito. Então, fulano, empresta aí. Pelo amor de Deus. Criatura, pelo amor de Deus. Não. Tenha um acompanhamento. E você que está tendo esse acompanhamento e está sendo medicado, pelo amor de Deus, não disponibiliza para outras pessoas, porque pode causar uma consequência pior nessas pessoas que irão usufruir desses medicamentos, né? Então, pessoal, na tentativa de solucionar algo, cuidado, né? Porque você pode estar causando algo pior nessa maneira, como eu já ouvi pessoas que estavam querendo realmente tomar esses medicamentos porque estava funcionando com fulano que estava tomando remédio altíssimo e que acharia que então, pessoal, cuidado, não é dessa maneira, viu? Não é porque está dando certo ali com fulano que vai dar certo. E é uma coisa que muitos acham assim, que estão enfrentando essa sociedade, que a internet está cheia de informação. Essa live, ela é mais uma informação. Então, ela vem para acrescentar um pouco na informação.
Agora, na solução da tua vida, você que está enfrentando ansiedade, ou você que conhece alguém que está enfrentando ansiedade, ela só vai ter uma solução a partir do momento em que ela tiver um acompanhamento. Que é isso aqui que a gente está querendo fixar, né? Isso, Thaís? Do acompanhamento, um tratamento mais profundo. Porque de nada vai adiantar você ter informação a mil, porque hoje a internet está aí a mil, né? Mas nada vai adiantar se você não se permitir a ter um acompanhamento com um profissional que vai lhe orientar muito bem de como você deve usufruir dessas informações, né? Porque não é porque eu acredito que assim cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. A informação ela está aqui para todos. Ah, faz isso, respira assim, faz isso. Isso vem para lhe ajudar. Mas a forma como vai ser trabalhado é individual, não é isso? Então você que está enfrentando, busque essa ajuda, porque vai ter um tratamento individual. Talvez o mesmo tratamento que fulano teve não vai servir para você. E só uma forma individual que vai servir para você e o profissional vai disponibilizar. E tenha certeza que o profissional é outra coisa que precisamos deixar bem claro. O sigilo, tão sigilo que essas pessoas têm medo, né? De vazar, meu Deus do céu, as pessoas vão achar que eu tô doido, que eu tô isso aqui. Nós podemos nem falar essa palavra, né? Porque né? Não é isso, gente. Você não vai ser tratado como algo extremo. Pelo contrário, né? Você vai ser tratado com certeza com o sigilo, que é isso que é um profissional passa, né? Esse Thaís. Exatamente. Todo o nosso material analítico é um material sigiloso, certo? Geralmente nós trabalhamos com a avaliação, que nós chamamos de anamnese. As informações são confidenciais, são particulares, não sai do nosso consultório, não sai da clínica. Não tem essa de, eu estou fazendo terapia e o meu paciente é fulano. É mais fácil a pessoa que faz terapia gostar e indicar o médico, né? Eu faço com a Isso. doutora Thais, ela é ótima, ela é excelente. Ok, tudo bem, né? Mas assim, para a gente comentar, existe a ética profissional, existe o sigilo profissional, a gente responde à associação, então a gente tem que manter também esse nosso padrão de ética e comportamento mesmo, questão comportamental. Às vezes a gente faz até umas autoavaliações, né, que a gente nem pode, mas nesse sentido a gente faz de, tipo, o paciente saiu da clínica e esqueço, né, esqueço, enfim, é outra pessoa, é outro sujeito, e que venha o próximo e que seja tão bom quanto o primeiro, e que seja um processo tão maravilhoso quanto o primeiro, e é assim que acontece. Certo? Então, quanto a isso, não precisam se preocupar. E em relação à automedicação, minha gente, a gente não se automedica nem para tomar dipirona, que é, né? Não Imagina, é isso. avalie tomar um fluoxetina, que é um remédio controlado, uma medicação controlada, um sertralina, por exemplo. Então, o colega toma, mas tem que levar em consideração o peso do colega, tem que levar em consideração a idade. Tudo tem que se avaliar. Não é porque meu colega, meu namorado, meu esposo toma e eu vou tomar também para ficar mais calma. Não. O seu esposo, a sua esposa, enfim, são sujeitos singulares. A gente tem que realmente passar pela avaliação para saber que medicação tomar. E Isso. se for preciso, tomar, gente, sem problema nenhum, sem reivindicar. Tudo bem, eu preciso fazer uso da medicação? Vou fazer. Vou Isso. melhorar. Sei que vou Se ficar é para bom. o bem, tem que tomar. Exatamente, porque quanto mais você nega, mais você recalca e mais problema você vai adquirindo também. Porque até o medicamento ele vai trazendo uma calma hormonal, eu acho, né, física, onde vai poder você começar a ter a atitude de você, opa, agora eu posso tomar o controle aqui do meu corpo, da minha mente, porque já está mais calma, né, com o uso do medicamento, né? Então você diz, agora eu posso conseguir, porque antes sem essa ajudinha aqui eu não iria ser capaz de controlar, de conseguir ter uma amenização dos sentimentos, não é isso? Isso. Acho é um medicamento sério. Isso. Eu ia perguntar mais uma coisa. Sim, a questão. Meu Deus, é que é tanta coisa, mas vai surgindo assim. A questão de tempo de acompanhamento, né?
Tem algum prazo assim estimado, tipo, não, um mês é o suficiente para ter já um resultado ali? Ou isso vai depender muito de cada pessoa, né? Porque eu acho que também é um questionamento que alguns teriam. Quanto tempo será que eu passo para ter um tratamento? Ou isso vai muito do indivíduo? Olha só, para tratar a ansiedade, que é a ansiedade, na clínica nós chamamos de ansiedade. Para tratar essa ansiedade, nós precisamos aí de um curto assim, um médio curto prazo, né? Nada muito longo não. Uma estimativa de uns 5 meses, uns 6 meses de acompanhamento seria o ideal. É um tratamento, sim, possível de ser feito. Não precisa ser um tempo muito longo, é isso que eu estou querendo dizer. E em médio prazo a gente consegue dar essas respostas e vocês conseguem ter essa melhora sim. E para a questão da prescrição da medicação, quem faz essa prescrição são apenas os psiquiatras. No caso, aqui na Clinal, nós temos o doutor Patrício, que ele é psiquiatra e ele pode estar fazendo essa prescrição de medicação. E aí, quando ele prescreve a medicação, ele passa as sessões para a doutora Thaís, que sou eu que faço o acompanhamento da terapia na lida com vocês. Ótimo. Olha, então, olha só, a gente está falando da clínica, é a Clinal, a qual vocês estão vendo aí, né? O Instagram da Clinal, que disponibiliza desse apoio total para você que está nos acompanhando, que está enfrentando esse momento. A Clinal disponibiliza profissionais na área para ajudar a você nesse tratamento a vencer a ansiedade. Então, tá aqui mais uma profissional, Thaís, né, que se disponibiliza sim ao serviço dela na Clinal para lhe ajudar. Então, se você quer, busque, porque tem sim profissionais bons nessa área que irão poder te ajudar. E principalmente que você autoajude, né? Porque nada será possível se você enfrenta não se autoajudar, não buscar, não se esforçar, não fazer por onde. Porque o que não pode, né, Thaís, é você ter essa questão da ansiedade e achar que é o outro que tem, vamos dizer, não, é você que é a psicanalista que vai resolver tudo na minha vida, né? E não é assim. Vai depender mais de mim que estou enfrentando do que do profissional, não é isso? O profissional está ali apenas para orientar, mas depois que sai dali da consulta, que sai dali do atendimento, é você e Deus, né? É você e você mesmo ali para botar em prática todas as dicas, conselhos, métodos, né, que são aplicados, porque não é uma coisa qualquer, né? Vocês têm um baseamento bem eficaz de como trabalhar, de todo um pouco, né? Isso, então, Isso. reforçar aqui, busquem ajuda, indiquem a vocês que conhecem pessoas que têm ansiedade, indiquem um profissional, não tenham medo, né? Agora também não invada também assim de chegar e achar que deve resolver tudo, né? Porque é um processo que a gente pode causar uma piora na pessoa, né? Isso, Thaís. Querer chegar a ajudar e acabar piorando. Então, antes de buscar, procure conversar com a pessoa que está enfrentando, para que essa pessoa tenha o conhecimento de querer essa ajuda, né? Não adianta você forçar e apenas piorar aquela situação que a pessoa está enfrentando, né? Exatamente. Tem que vir de dentro, certo? A procura tem que ser interna. Eu não estou bem e eu preciso que você me ajude. É lindo de ouvir isso na clínica. E logo eu que sou apaixonada por terapia, né? É lindo de você ouvir. E aí eu pergunto: você veio porque você quis ou você veio porque alguém disse que você deveria vir? Não, eu vim porque eu quis. Então você está no lugar certo. Seja bem-vindo. E você será tratado agora de alma, emocionalmente falando. Então, é mais ou menos isso. Mas não também não transfiram demais, achando que nós, o psiquiatra, o psicólogo, nós trabalhamos em parceria, tá? E psicólogo aqui na Clinal, nós temos o Valdomiro Neto. Então, vocês têm os três profissionais que é muito Olha difícil isso. encontrar, certo? É muito difícil você encontrar na mesma instituição um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Muito complicado. E nós temos os três. Nós temos os Olha três. isso. Já para reforçar o tratamento, já para dar
um embasamento maior na sua qualidade de vida. Mas não transfiram para a gente essa questão de nós vamos resolver todos os problemas. Nós damos os direcionamentos. Nós somos aquela pessoa que está segurando a lanterninha para vocês e iluminando o caminho para que vocês encontrem a saída. É um processo, lembrem-se, é uma construção. Eu postei até no meu Instagram um memezinho que dizia assim, que eu fiz terapia 2 meses e não resolveu nada. Terapia não é miojo, não é instantâneo, é processo, é construção. Gostei. E principalmente se você tem 25 anos, criança, você tem 25 anos, eu vou ter que tratar os seus 25 anos, né? Já imaginou eu tratar 25 anos em 6 meses? É um processo, é contínuo, é aprendizagem. Vai ter dias que você vai detestar o seu terapeuta, mas o seu terapeuta está ali para te dizer umas verdades e eu faço isso. Você não está pagando para ouvir eu passar a mão na sua cabeça, não. Se eu percebo que tem alguma coisa que pode ser melhorada, é bronca, é carão e é direcionamento, porque muitas vezes são só neuroses, são só transtornos neuróticos, uma necessidade de carinho, de afeto embotado, e a gente precisa Sim. trabalhar de forma Ah, bem aparente também. você já viu situações assim de que a pessoa, ela realmente não está mais com os tamanhos de ansiedade, mas ela está vendo que através dessa situação ela está conseguindo uma atenção? Já. Porque eu já percebi momentos assim de que a pessoa não tinha atenção, sei lá, da família, do namorado, da namorada. Aí, de repente, não é generalizando, né, pessoal? Mas em casos assim de pessoas que, de uma certa maneira, passaram pela ansiedade, conseguiram vencer, mas que conseguiram meio que assim, dizer, eu só consigo a atenção de fulano se eu tiver com tal situação. Então, vou permanecer com isso. Eu acho que pode causar uma dependência no corpo, porque os hormônios vão criando essa dependência e vão se acostumando. E de repente você não vai conseguir sair dessa situação, porque vai agravando, vai aumentando, né? E você de repente vai dizer, e agora, como é que eu vou sair dessa situação de que o corpo se acostumou? Eu não consigo mais ter o controle do meu corpo. Eu acho que tem situações assim também, não é isso? Tem sim. A gente chama da questão da pessoa gostar de ter essa visualização, sabe? A pessoa que é um pouquinho mais insegura, que sabe que já pode caminhar sozinha, que sabe que já pode enfrentar os problemas sozinhas, mas é muito insegura ainda, que quer aquele afeto, que quer aquela atenção, aquela coisa que faltou lá no passado, e aí ela transfere para o analista, e aí a gente também é muito coerente, muito responsável, muito neutro para dizer, olha só, tá na hora de caminhar sozinho, né? Tá na hora de vivenciar sozinho. Você não vai ter o seu terapeuta sempre. Então, tá na hora de experimentar um novo, tá na hora de colocar em prática o que aprendeu. E se pensar que vai dar errado, lembre das palavras do terapeuta, lembre do que ele disse, que aí você consegue voltar a caminhar novamente. Olha aí. Thaís, só me tira uma dúvida assim. Vamos só para a gente finalizar, né? Esse momento assim, já que a gente deu bastante informação, mas como é que eu chego até você para ter um acompanhamento? Como é a minha chegada até você? O agendamento, como é tudo isso? Eu acho que a maioria das pessoas aqui gostariam de saber, que eu acho que estão até o final aqui esperando isso, mas e agora? Como é que eu faço para ter a ajuda de uma profissional excelente agora por Thaís, né? Como é que eu faço para chegar até ela? Pois é, super simples, certo? Vocês entram em contato com Jaine, aqui da Clinal, que também cedeu o espaço, né, para a gente, foi super prestativa. E aí ela marca para vocês a consulta. A primeira consulta ela tem um valor, e aí vocês chegam até mim, eu faço a avaliação. Não começo com terapia, porque eu preciso lhe conhecer primeiro e você precisa me conhecer também. Então, se eu começasse primeiro com as sessões, eu estaria atrapalhando e atropelando o processo. Então, até mesmo para ficar um ambiente mais descontraído, às vezes a pessoa nunca fez terapia, né?
E aí eu faço a anamnese, faço perguntas sobre a infância, faço perguntas sobre o presente, faço perguntas sobre os pais, e aí eu já vou traçando um perfil de quadro clínico, já vou observando algumas necessidades, alguns traços de personalidade, algumas ausências, algumas faltas, um sentimento embotado, uma ansiedade, uma depressão, uma baixa estima. Às vezes é só uma baixa estimazinha, né? Que pra gente, assim, é simples porque a gente diz, nossa, Flor, é tão facinho de tratar, né? E você precisa ouvir, deixou esse problema criar essa raiz, essa manifestação toda. Mas, enfim, a gente faz essa acolhida, faz essa anamnese. Eu geralmente explico como é que acontece o processo. Eu trago umas plaquinhas ilustrativas para mostrar, para quebrar o clima também. Enfim, coloco uma essênciazinha na sala de lavanda para quebrar o clima da ansiedade também, é muito bom. E aí eu indico a pessoa as próximas sessões. Eu faço primeiro a avaliação, depois ela retorna com uns 15 dias, e aí a gente começa a nossa primeira sessão propriamente dita, maravilhosas. Volta com mais 15 dias, faz a segunda sessão, volta com mais 15 dias e encerra o ciclo de 3 vezes de 15 dias. Feito isso, eu passo a acompanhar uma vez ao mês. Eu já tentei me adaptar à região de Cerro Corá e Currais Novos especificamente, porque a terapia ela é um processo semanal. Ela tem que ser semanal. Só que se a gente fizer, a gente tem que ser bem realista também. E eu sou bem realista em relação ao meu público-alvo. Se a gente fizer semanal, os nossos pacientes vão desistir do tratamento, porque a cada semana você tem que ter recurso financeiro para estar no seu terapeuta. Não é complicado? Então, eu já tento facilitar o máximo para que a pessoa não desista do tratamento, porque o que importa para mim é que você melhore, que você fique bem, que você se ame, que você se valorize e que finalize o tratamento e que diga assim: eu fiz um tratamento excelente com a doutora Thaís e foi maravilhoso. Essa é a minha preocupação. Ai, olha isso, gente. Olha que perfeito. Tudo isso que está à sua disponibilização. Uma pessoa profissional como Thaís, então, disponibilizando aí a sua profissão para lhe ajudar. Então, não percam tempo, compartilhem. Você que assistiu essa live, indiquem a Clinal e peçam para ter um acompanhamento com ela, porque ela vai sim lhe ajudar, tenho certeza. Então, tá aí a disponibilização, né? Vamos quebrar sim esse tabu de que quem está passando por ansiedade precisa sim de um acompanhamento. Tá na hora de buscar ajuda. Quanto mais antes, melhor, né? Para evitar algo pior. Então, obrigado pela sua participação. Muito feliz, né, dessa live. Espero fazer muito mais outras lives. Aqui a gente está abordando temas como esse que precisam sim ser falados e precisamos de pessoas capacitadas como você para orientar mais, né? Muito obrigada. Eu que agradeço o carinho, a atenção. Conversamos bastante durante a semana. Foi muito bom. Adorei as perguntas. Perguntas que são realmente de dúvidas das pessoas. As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Você é uma pessoa maravilhosa, iluminada, já pude perceber, tem uma maturidade enorme, deve ajudar muito a galera que te procura. Em se tratando também de religião, fico muito feliz de ter participado desse momento. Agradeço a Clinal, a doutora Vanessa, a doutora Andréa, a Jaine, pela consideração, pela confiança. E espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, se tiverem qualquer perguntinha que não deu tempo a gente tratar, e é que a gente ultrapassou 1 hora, né? Mas enfim, vocês podem me seguir no Instagram, @Thaís_Bezerra. Eu acho que é assim. Mas vocês me encontram. No Instagram vocês me encontram. E se precisarem de terapia, que eu sei que precisam, todos nós precisamos, até nós profissionais fazemos terapia, para vocês terem noção. Então, não hesitem, procurem, porque nós somos os médicos da alma. Nós estamos aqui para ajudá-los. Amém! E mais uma vez, parabéns a Clinal por 4 anos prestando ajuda e levando saúde a todos que precisam. Né? Estamos aqui pela Clinal. Muito obrigado, André e a Vanessa. Que Deus abençoe essa clínica, levando saúde para todos sempre.
Então é isso, pessoal, que ficou até esse momento, que esteve conosco até agora, suportando 1h30 de live de muita informação, porque não chega nem perto do que a gente pode disponibilizar de informação, né? Por nós, depender, eu fico aqui falando até altas horas para ajudar o próximo. Eu entrego a minha vida para ajudar o próximo. Então, é isso Ok. aí. Tchau para vocês. Essa live vai ficar salva. Então, depois já compartilhem, enviem para outras pessoas também. Isso aí. Tchau, Thaís, e até Tchau, mais. Até a Diego. próxima live. Beijo, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada. Tchau.